Oi, galera do Falando de Bichos. Se você é novo aqui no canal, meu nome é Ana Flávia e a gente fala sobre dicas, curiosidades e informações do mundo pet. Hoje eu tô aqui com o Gustavo Quirino, médico veterinário, que atua na equipe de capacitação da Admax. Tudo bem? Olá, Ana, obrigado pelo convite de estar aqui com você. Meu nome é Gustavo, como você mesmo disse, faço parte aqui da equipe de treinamento da Admax. Tenho formação em medicina veterinária, né? Sou médico veterinário. Desde a graduação, sempre tive atuando aí em práticas de ensino, né? Dando monitoria e sempre relacionado à nutrição de cães e gatos. É um prazer estar aqui com você hoje para falar sobre um tema tão importante. A gente agradece você ter aceitado esse convite. E a gente está aqui hoje para falar sobre a troca de ração dos pets, que é um assunto que gera muitas dúvidas nos tutores, tanto os tutores que têm o pet na fazenda, quanto os tutores que têm o pet em casa, os animais de estimação. Eu queria que você começasse falando sobre os principais sinais que mostram que é hora de trocar a ração do pet. Bom, Ana, existem momentos que o pet passa ao longo da vida que indicam a necessidade da troca, né? O mais clássico deles é a fase de vida. Então, o cão ou gato filhote, ele tem necessidades nutricionais diferentes de um cão ou gato adulto. Então, nessa fase de vida, o animal vai consumir um produto de filhote que vai atender essas necessidades dessa fase de vida. Mas a partir do momento que o animal atinge a fase adulta, ele vai ter necessidades nutricionais diferentes. E nesse momento a gente precisa trocar esse alimento. Da mesma forma que quando o pet envelhece, tanto o cão como o gato, ele vai precisar trocar de alimento também. Outro momento muito comum, né, que o tutor ali vai optar, ou precisar trocar por um alimento, por outro alimento, é o momento da castração. Então, cães e gatos, né, quando eles são castrados, principalmente os gatos, né, eles podem ali, né, dependendo do critério do médico veterinário e sendo uma indicação muito importante, migrar para um alimento de gato castrado. Então, esse é um outro momento, né? Uma necessidade especial, né? Ela não está atrelada ao animal estar adulto, filhote. Mas a partir da castração, gato adulto, ele pode migrar para um alimento de gato adulto castrado. Tá? Então, além da fase de vida e essas necessidades especiais, como a castração, em cães, né? Principalmente as raças predispostas ao ganho de peso, como o labrador, né? Que são bem famosas, a gente vai ter alimentos para controle de peso, para auxiliar na manutenção do peso desses animais, né? Manterem um peso ideal. Além, né, do momento da fase de vida e essas necessidades especiais, existem aqueles casos de saúde, onde é necessário, né, a critério do médico veterinário e dependendo da doença, a troca por um alimento específico, não um alimento coadjuvante para aquele tratamento. Então, dependendo do caso de saúde do pet, pode ser necessária essa troca também. E essa troca, ela deve ser feita de maneira gradual ou você pode simplesmente trocar a ração, sem ter uma introdução, assim, né? 99,9% dos casos a gente sempre vai recomendar a troca gradativa, né? São casos muito específicos em que o médico veterinário pode recomendar de não fazer essa troca gradativa, tá? Então, por que que fazer a troca de um alimento para o outro de forma gradativa é importante, tá? Então, o pet, ele está acostumado àquele alimento, né? Ele consome só um alimento. Então, o sistema digestivo do pet, ele está acostumado com aquele perfil de alimento, com aquela quantidade de proteína, gordura, outros nutrientes, com aquele perfil de ingredientes, tá? Então, a partir do momento que eu faço uma troca brusca, eu não permito que o sistema digestivo desse animal se acostume com um novo alimento. Então, um dia o pet está acostumado com aquele alimento e no outro ele está recebendo um alimento com um perfil totalmente diferente. Então, quando eu não faço essa troca de forma gradativa, o pet ele pode ter alguns episódios de vômito, diarreia, e isso inclusive pode levar à recusa do alimento novo, tá? Então, a troca gradativa ela é super importante. De forma geral, a gente orienta a troca gradativa durante 7 dias. Então, lentamente, né, de forma gradativa, eu vou substituindo o alimento antigo para o novo. Como? Né? No primeiro e no segundo dia, eu vou oferecer 25% do alimento novo misturado com 75% do alimento antigo.
Então, de forma prática, vamos supor que o animal tem que consumir 100 gramas de alimento ao longo do dia. É como se eu desse 25 gramas do alimento novo e 75 gramas do alimento antigo. Tá? E eu vou gradativamente aumentando até que o sétimo dia eu ofereça por completo o alimento novo. Né? Então, terceiro, quarto dia, meio a meio, quinto a sexto, 75% do alimento novo, até que no sétimo dia eu ofereça por completo essa dieta nova. Isso visa minimizar os riscos de acontecer esses episódios de vômito e diarreia que são indesejáveis. Quais são as exceções, né? Em qual momento o médico veterinário pode orientar de não realizar a troca gradativa? Quando o pet ele tem algum distúrbio que afeta o trato gastrointestinal. Então, existem doenças específicas que podem levar o animal a ter um quadro de diarreia aguda e que nesse momento eu não vou ter esse tempo para fazer a troca gradativa. Eu preciso trocar por um alimento para ajudar na recuperação desse sistema digestivo, né, do trato gastrointestinal desse animal. Então, nesses casos muito específicos, o médico veterinário ele realmente vai fazer uma troca abrupta por um alimento de tratamento, né, um alimento gastrointestinal. E geralmente esses alimentos eles são testados para essa finalidade, né, para essa troca abrupta. Então, são casos muito específicos onde a gente não recomenda a troca gradativa. Dos demais, sempre é recomendado. Trocou de sabor? Realiza a troca gradativa. A mudança de fase de vida? Troca gradativa. Então, para todos os momentos, a gente vai acabar recomendando, salvo esses casos especiais. E existem casos onde essa troca ela precisa ser feita de forma mais lenta ainda do que esse tempo citado? Essa é uma boa pergunta, Ana. Da mesma forma que existem momentos que a gente pode, a critério do médico veterinário, avaliando ali o animal, pular a troca gradativa, como a gente comentou, existem momentos que eu preciso estender a troca gradativa. Então, em vez de realizá-la em 7 dias, eu realizá-la em 3 a 4 semanas. Este caso acontece na doença renal crônica, tanto em cães como em gatos. Hoje a gente tem a recomendação pelos estudos científicos que a troca gradativa para um alimento coadjuvante renal deve ser feita entre 3 a 4 semanas. Então, uma troca gradativa mais lenta, para que de fato eu consiga fazer o animal aceitar esse alimento. Porque na doença renal crônica, o animal ele fica bem criterioso quanto à alimentação, porque um dos sinais clínicos é a náusea, ele costuma ter uma diminuição de apetite, né, uma hiporexia ou até a supressão total do apetite, né, diminuição total do apetite, como a anorexia. Então, nesse momento, eu preciso realmente assegurar que o animal vai conseguir se acostumar com um alimento novo. Então, nesse momento, eu posso estender a troca gradativa para 3 a 4 semanas. E quais fatores que o tutor deve levar em consideração na hora de escolher uma ração nova, além da questão da idade? Bom, um ponto bem importante, Ana, é que o primeiro é entender que cães e gatos têm necessidades nutricionais diferentes. Então, quando eu tenho um gato, ele precisa ser alimentado com um alimento completo para gatos. E quando eu tenho um cão, ele tem que ser alimentado com um alimento de cão. A partir do momento que eu não respeito essa indicação de espécie, eu posso levar um animal a uma deficiência nutricional e isso impactar na qualidade de vida. Então, o primeiro ponto que leva à escolha correta é a espécie. Então, tem alimentos para cães e alimentos para gatos. Como a gente havia comentado aqui, a fase de vida também é um momento ali decisivo para o tipo de produto, né? O filhote com alimento de filhote, o adulto com produto de adulto, o sênior com produto de sênior. Além dessas escolhas, né, desses critérios para escolha, eu tenho outros fatores que podem me auxiliar para uma escolha mais assertiva. Então, para o caso de cães, o porte, né? Então, o cão a gente tem uma grande variedade de portes. Tem raças mini e raças grandes e gigantes. Então, o tamanho da partícula facilita a mastigação, auxilia a mastigação nessas variações de porte de raça. Além disso, como a gente comentou, tem necessidades especiais, né? Então, um gato castrado, tem um gato de pelo longo, tem um cão adulto com predisposição a ganho de peso, necessitando de um alimento de controle de peso. Às vezes o animal ele tem uma necessidade específica para a pele, precisa de um reforço de nutrientes para a pele, então ele pode consumir um alimento com esse tipo de perfil, tá? Outro motivo também é ali no caso de saúde, né? Dependendo disso, a gente vai ter a escolha para o perfil nutricional adequado.
que é sempre importante ter em mente, tanto para tutor, né? Que o médico veterinário ele vai ser o profissional ideal para indicar qual alimento específico para o meu pet. Então, ele que vai analisar, ele que vai examinar meu animal, ele que vai averiguar se meu animal está bem, né? Está com uma condição de saúde ok, e vai indicar qual o alimento adequado, respeitando todas as individualidades do pet. E se o pet apresentar esses sintomas que você comentou, que é o vômito, a diarreia, durante essa transição, o tutor tem que parar ou ele vai insistindo mais uns dias? Como que funciona? Bom, o vômito e a diarreia são sintomas, sinais inespecíficos. O que isso quer dizer? Ele me indica que algo não está bem com o pet, mas ele não necessariamente me diz o que é ou qual é a causa que está levando ao vômito ou à diarreia. Quando eu cumpro, né, quando eu realizo a troca gradativa de forma correta, a gente minimiza muito os riscos de acontecer o vômito e diarreia. Então, isso pode indicar que o vômito e diarreia pode ser uma outra causa que não necessariamente a troca do alimento. Mas somente a ida ao médico veterinário vai poder me dizer qual o motivo de fato está ocorrendo com o animal para ele estar demonstrando essas alterações, esses sinais, tá? Então, a troca gradativa, ela pode ser interrompida? Pode. Mas o que é importante a gente entender? Que o animal não tem que ficar sem comer. Então, eu não vou esperar que o vômito e a diarreia pare. Eu preciso imediatamente consultar o médico veterinário para entender o que está acontecendo com o meu pet, tá? Então, é um sinal é um alerta que me diz que algo não está bem e eu preciso buscar o médico veterinário. E ele vai poder me indicar, continua com a troca gradativa ou não, ou até um caso de, nossa, ele está tendo uma doença e eu preciso de um alimento específico, tá? Como a gente até comentou ali nos quadros de diarreia aguda. Então, é uma pergunta muito ampla que ela não tem necessariamente uma resposta correta, mas sim que lembrar de sempre buscar o médico veterinário, porque ele sempre vai ser o profissional indicado para auxiliar, né, nesses casos. E quando a gente fala do sabor, precisa também ter essa troca gradativa ou é só quando a gente está falando de marca de ração ou de fase da vida? Essa é uma dúvida bem importante, Ana, é bem recorrente. Muitos tutores acreditam que apenas trocar de sabor, mesmo que seja da mesma marca, não precise de uma troca gradativa. Mas, nesses momentos, a troca gradativa ela também é recomendada. Quando eu troco o sabor, a proporção ou até inclusive os níveis de garantia, dependendo do produto, podem mudar. Então, isso também pode afetar ali aquele sistema digestivo e ocorrer esses sintomas indesejáveis. Então, mesmo a troca de um sabor para o outro, mesmo sendo castrado carne, castrado salmão, é indicado a troca gradativa. Perfeito, muito obrigada por ter tirado todas essas dúvidas a respeito da troca de rações, que esse é um tema que está no dia a dia de todo mundo que tem pet. Eu que agradeço o convite, Ana, e eu espero que tenha contribuído aí para ajudar muitos tutores a fazer a escolha correta e como fazer a troca gradativa de forma correta também. Perfeito. Eu vou deixar as redes sociais do Gustavo aqui na descrição, caso vocês queiram acompanhar o trabalho dele. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que tiver um vídeo novo, deixa seu like, um comentário e compartilha com um amigo. Até o próximo vídeo.